Fala Sempcasters, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para gravar o nosso segundo episódio do Sempcast com um tema muito especial para os jovens, pois o nosso tema é sobre empreendedorismo jovem. No caso, meu nome é Kayla, eu sou a atual gerente do Sempcast e agora eu vou chamar o Renan para ele se apresentar. Pode falar, Renan. Olá, eu sou o Renan, eu sou analista de desenvolvimento do Sempcast e eu queria que os meus convidados se apresentassem agora. Show de bola. Fala pessoal, meu nome é Raimundo Igor, sou graduando de engenharia de produção na UFC, sou ex-presidente da Proativa, que é a empresa de engenharia de produção, e sou fundador da Ride Up, né? Olá, Vitão. Meu nome é João Vitor, sou graduando em engenharia de produção, atualmente no 6º semestre, e atualmente estou como assessor comercial na Ride Up Negociações. Então, gente, para iniciar, né, o nosso podcast, eu queria primeiro que vocês apresentassem um pouco da Ride Up, falassem o que é a Ride Up, como é que ela funciona. Show de bola. Mais de 99% das empresas no Brasil são formadas por micro e pequenas empresas. E a grande dificuldade dessa galera é que o pequenininho tem que comprar a mesma matéria-prima do grande a um preço muito maior, porque geralmente ele compra do intermediário. Então o que a Ride Up faz? Ela reúne vários micro e pequenos até ter uma quantidade suficiente para conseguir comprar direto do fabricante. E eles conseguem um preço muito mais interessante. Além disso, a compra de insumos geralmente é muito burocrática, trabalhosa e demorada. Então a gente automatiza também todo esse processo de compra de suprimento dessas empresas. Atualmente a gente está na Federação das Indústrias, mas aí eu deixo o João Vitor continuar. Pronto, vamos lá, né? No início do ano a gente deu uma pivotada mais para esse modelo da Federação das Indústrias, que a gente começou a atacar sindicatos que eles já compram insumos em comum. Então a gente consegue atacar esses sindicatos aqui dentro da indústria, em parceria com o pessoal do IEL, que trouxe esses sindicatos, né, para dentro da Ride Up em si. E a gente atualmente está com esse modelo de negócio e a gente está atuando com eles, em parceria. Só uma observação que são sindicatos patronais, então reúnem várias empresas, indústrias, né, no caso, na Federação das Indústrias, que são do mesmo segmento, que compram insumos em comum. Então é um local bem propício para a gente estar lá. É isso que eu queria saber, porque eu estava conversando com o João um pouco antes e ele falou sobre essa questão do sindicato, né? E é uma coisa que na minha cabeça só existia o quê? O sindicato trabalhista. Uhum. E aí esse sindicato é diferente. Isso. Uhum. É o sindicato de segmentos que o João me falou. Isso Aí você mesmo. pode explicar rapidinho como é que é a diferença assim? Show. Hoje no Brasil existe a CNI. A CNI ela congrega várias federações das indústrias. Cada estado do Brasil possui uma federação da indústria. E essa federação da indústria congrega vários sindicatos. Então lá tem, por exemplo, tem a CIMEC, que é o Sindicato de Indústria de Metal Mecânico. Então digamos que todos nós tenhamos uma indústria nesse segmento. A gente pode se associar lá e conseguir vários ganhos em comum, entendeu? Troca de conhecimento, enfim, entre outras coisas. Então a gente notou que esse poderia ser um local bem interessante para acoplar a Ride Up, tendo em vista que essa galera compra os mesmos insumos, estão reunidas objetivando ganhos em comum, entendeu? Uhum. Então pode ser justamente ali um encaixe pra gente. Entendi. Aí no caso, mas eu queria saber, só continuando o tema da Ride Up, né? Quando foi que aconteceu o boom? Porque vocês começaram quando? Que ano? A ideia inicial foi começo de 2019. Começo de 2019. Isso mesmo. E aí depois, como foi esse desenvolvimento, Tá. né? Tá, vamos lá. Voltando aqui um pouco à história, eu estudava para fazer medicina, mas aí no meio de 2018 eu percebi que não era o que eu queria de fato, porque eu queria empreender. Eu li um livro que é Gestão da Manhã, então fiquei encantado. E aí no final de 2018 eu fui para um evento que é a Startup Weekend. Quem se interessa por startup, por empreendedorismo, recomendo demais. É um final de semana, um monte de gente se reúne, programador, designer, gente de negócio, e tenta montar um projeto ali em um fim de semana. Então, a ideia inicial da Ride Up surgiu lá. E aí começou em 2019, no caso a Ride Up surgiu com eu e mais 2 pessoas. Os 2 saíram, né, enfim, por trabalho. E aí em 2019 eu ainda estava no cursinho, tinha ganhado outra bolsa, mas já não queria mais medicina, estava lá para, enfim, pensar o que eu queria da vida, só que eu sabia que eu queria empreender. E aí, 2019 meio que ficou em stand-by, 2020 eu entrei na UFC, e aí sim que eu comecei a Ride Up. Então, o primeiro passo que eu dei foi tentar reunir vários restaurantes. Só que era muito complicado, né, para comprar insumo em montões grandes, porque ele comprava um tipo de queijo, eu outro tipo de queijo, então até juntar uma quantidade legal demoraria muito. Enfim, eu também não tinha experiência de nada, sabia 0, eu já não sei, né? Hoje já não sei muito, mas no comecinho. Então, se eu começar por aqui, eu posso fazer uma errada e pronto, já estrago tudo.
E aí eu migrei um pouco para a loja de eletrônicos, isso foi em 2021. Em 2021 eu juntei várias lojinhas, né, de várias cidades, Itaitinga, Quirais, Fortaleza, Eusébio. E aí eu reuni 67, essa galera comprava de atacadistas do centro de Fortaleza, e aí eu consegui conectar eles direto com o importador de São Paulo. Então eles passaram a comprar mais barato. No entanto, eu notei que eles não tinham tanta organização para comprar matéria-prima. Então, se o cara vendia capinha para iPhone, ele só compraria mais capinha para iPhone quando acabasse tudo. Então, como acabou tudo e ele não pode perder venda, ele tem que comprar urgente. Então, ele não aguentaria esperar 7 dias para vir de São Paulo, mesmo que mais barato. E aí, nessa época, eu notei, cara, então, eu tenho que ver alguém que tem pelo menos um planejamento mínimo de compras, porque essa compra vai ser em conjunto. E aí, nessa mesma época, foi até o professor Abraão que me mandou o edital lá do Hub da FIEC, Hub de Inovação. Tô fazendo uma enrolada medonha, mas vou responder a tua pergunta. E aí, mandou o edital. Então, eu vi, existe um órgão que congrega vários sindicatos de empresa e tem um monte de empresas no mesmo sindicato querendo ganho em comum. E aí eu vi que seria muito interessante a gente entrar lá. A gente acabou sendo aprovado. Isso em 2021. A gente passou por pré-incubação, pré-aceleração, enfim, o pessoal de lá dá um suporte gigantesco. Fábio, Moésio, Fernando, Dano também, Sampaio, todo mundo ajuda muita gente. Mas o boom mesmo foi começo de 2022. Então, em 2021 a gente viu que não era para eletrônico, né? Começou a focar ali em sindicatos. Em janeiro ainda não tinha nada. E aí pronto, em fevereiro entrou o primeiro sindicato. A gente começou a trabalhar. E aí com um mês entrou mais um sindicato. E aí com 2 meses entrou mais outro. E aí nesse meio tempo a gente conheceu os nossos conselheiros, que é o Enio, que é do Google, o Vitor, que é da McKinsey, tá no MIT, e o Samuel, que é de uma Venture Capital, que tá lá em Stanford. Então os caras também trouxeram uma visão muito estratégica pra gente, né? E aí nessa época a gente conseguiu trazer os meninos, o João Vitor e o Gabriel Gentil. A gente conseguiu pegar escritório próprio. Então, a partir de fevereiro foi que teve essa melhoria. Esse crescimento exponencial, né? Exponencial ainda não, mas deu pra gente tirar o da merenda. Aproveitando um pouco o gancho que tu falou que tu não sabe muita coisa até hoje, quais conhecimentos tu precisou buscar para começar a empreender? Tá. Antes de empreender, eu já lia muito sobre empreendedorismo, né? Antes de começar. E aí eu vi alguma frase, algum canto que uma gota de ação vale mais que um mar de teoria, né? Então, quais conhecimentos eu acho que eu precisei buscar? Cara, acho que eu precisei entender, para começar, que tu tem que procurar pessoas que possam te ajudar, mentores, pessoas da área específica que tu tá entrando, e mão na massa. Eu acho que no começo é mão na massa. Eu tava até conversando com o Galeno, que é o Gabriel Gentil, que tá com a gente hoje. O apelido dele é Galeno, é da produção também. Que no fim do dia, como é que a gente aprende? Em primeiro lugar, fazendo. Segundo lugar, conversando com outros empresários, pessoas que já passaram, mais experientes. E terceiro lugar, lendo. Só que o ler, tu só consegue extrair alguma coisa se tu já estiver fazendo. Porque é tipo, sei lá, fazer um problema de matemática. Quando tu vai fazer e erra, e tu vai procurar a resposta, tu aprende muito mais do que se tu lesse e fosse fazer. Porque geralmente é assim que a gente faz, a gente lê, aí tenta fazer, aí vê que não sabe. E aí o livro ele só ajuda quando tu tá tendo dificuldades e tu lê um livro pertinente àquilo. E aí tu consegue extrair aprendizado, entendeu? Então é mais ou menos isso. Fazer, conversar com quem já fez ou faz e ler quando tu tá fazendo. Aí só puxando aí pro João, no caso, e você, qual foi o gancho que te fez, né? Porque, como vocês falaram agorinha, né? O João entrou depois. Isso. Então, o que foi que incentivou você a entrar na Ride Up e perceber, né, que também tinha essas competências para serem desenvolvidas? Pronto, vamos lá, né? A história da Ride Up, né? Como eu conheci a Ride Up em si, né? Eu conheci o Igor quando a gente entrou na UFC, a gente entrou no mesmo semestre. E aí, no meio de pandemia, ele abriu uma seleção para co-founder da Ride Up. E aí eu gostei muito da ideia, já acreditava bastante na ideia. Isso em 2020, 2021. E aí eu tentei, na época não deu certo. Eu tava com outras obrigações, cuidando de empresa de família e tudo. E aí eu já fui inserido nesse ramo de empreendedorismo nessa época. Mas eu queria algo a mais, sempre estive buscando algo a mais. E aí eu comecei a entender o que era inovação.
E aí eu comecei a entender o que era startup, fui descobrindo todo esse meio através do Igor. E aí quando foi em 2022, agora início do ano, ele abriu uma seleção pra gente entrar como estagiário na Ride Up. E aí eu fiz essa seleção com o Eduardo, que é o nosso co-founder. E aí eu consegui entrar na Ride Up e aí eu consegui ter esse conhecimento maior ainda. Todo mês eu descubro uma coisa nova, toda semana a gente descobre uma coisa nova. E aí muito disso que o Igor disse, né? A gente tem que buscar botar a mão na massa, porque senão a gente não... Se a gente ficar sempre na teoria, vai ser algo que vai ficar... A gente vai conseguir desperdiçar um grande tempo, né? A gente poderia estar botando a mão na massa desde o começo, que foi algo que me agregou muito, principalmente profissionalmente. Ter contato com grandes empresários, com pessoas que têm um conhecimento maior, que normalmente na academia eu ficaria só lendo um livro de alguém que já escreveu um livro há 10 anos atrás. Então, na inovação a gente vive o agora e que constantemente, toda semana, é criada uma coisa nova. Atualmente a gente está lidando bastante com hidrogênio verde, que a gente está indo para muito evento. Então é isso, né? Inovação é isso. A gente estar inserido nisso é muito importante. Posso te fazer uma pergunta rapidinho? Eu não sei se você já teve alguma experiência em alguma empresa grande ou algo do tipo, mas tu sabe dizer mais ou menos a diferença de como é que é a rotina e etc. de estagiar numa startup para trabalhar em uma empresa grande assim? Pronto, rotina. Pronto, vamos lá, né? Quando eu me formei no ensino médio, eu era de escola profissionalizante, né? Ensino técnico, e eu sou formado em eletromecânica. E a gente, no final do ano, a gente tem um processo de estágio que a gente é contratado por empresas. Então a gente realmente entende o que é pôr a mão na massa. E quando a gente entrou lá, era muito aquela rotina, bater ponto, chegar no horário, você vai fazer isso daqui durante o seu dia inteiro. E era isso, era uma produção, aparelhagem de som, e eu fazia aquilo o dia inteiro. Era só aquilo o dia inteiro. Eu vou querer passar 10 anos da minha vida fazendo a mesma coisa. Então foi aí que eu tive... Quando eu entrei na Ride Up, eu tive essa diferença. Lá na Ride Up, toda semana eu aprendo uma coisa nova. O mercado tradicional, eu ia continuar sempre fazendo a mesma coisa. Ou daqui a um tempo, se eu fosse me formalizar em alguma coisa, eu subiria de cargo, mas eu sempre estaria naquela coisa. Então era um trabalho monótono, muito braçal, que eu não conseguia trazer o conhecimento que eu tenho aqui. Então foi esse ponto que a maior diferença, né? O crescimento intelectual é muito grande. E eu consigo aplicar bastante coisa do que eu consigo apresentar minhas ideias. É diferente de uma empresa tradicional. Você vai apresentar uma ideia para uma empresa tradicional, normalmente ela não acata se você não tiver muitos anos de empresa, muitos anos de indústria. E aí na Ride Up não. Na Ride Up eu tenho 19 anos atualmente. Estou ingressando nesse processo há pouco tempo. Mas a gente já consegue agregar muita coisa, principalmente com a nossa equipe. Mesmo todo mundo sendo novo, a gente consegue apresentar nossas ideias e ver o que faz sentido e o que não faz sentido. Diferentemente de eu ficar apresentando uma ideia e não ser acatada e eu ficar só por isso fazendo a mesma coisa sempre. Não, inclusive uma coisa que já é um diferencial é que na Ride Up você teve a oportunidade de vir gravar um podcast, né? Uma empresa tradicional. Empresa tradicional, nunca na minha vida eu quero pensar estar aqui. Então, é algo incrível, incrível. Também, então, como tu falou, vocês têm que participar de vários eventos, né? Que fomentam empreendedorismo e tudo mais. Essa é uma experiência muito boa, né? Pra tu como estagiário. Já que tu não tem, entre aspas, um cargo alto na empresa, né? Entre muitas aspas. Mas tu tem que sempre estar representando a empresa, sempre bem participando desses eventos. Essa é uma experiência muito boa. Muito, muito. O último que a gente foi agora, né? Que a gente tava era o... Nova Summit. Nova Summit. Pronto, o Nova Summit e o Expo Sorvete, né? Então a gente teve que dividir a equipe, porque era um evento em cima do outro, foi aquela correria, então... Foi até um dia que vocês me abordaram, um dia que eu tava lá sozinho no evento, que eu tive que representar a empresa, então é uma responsabilidade muito grande. E eu tive grandes oportunidades, que eu consegui conversar com o Dennis Weng, que ele tava dando palestra lá. Eu consegui chegar nele, trocar uma ideia e apresentar a ideia da Ride Up. Então em nenhum momento na minha vida eu ia pensar em conseguir ter acesso a conversar com o ex-VP da Nubank, né? Então é um cara enorme e eu consegui ter um momento de conversar com ele e apresentar essa ideia, esse projeto que eu acredito muito. Então é um crescimento enorme, que eu acredito que nenhum local que não fosse focado em inovação eu conseguiria ter. Verdade. Aí agora partindo um pouquinho para a parte mais universitária, aí eu queria que vocês comentassem, né, como é lidar em ter que fazer a Ride Up acontecer e ao mesmo tempo conciliar a universidade. Tá. Essa daí eu vou deixar pro Igor. Eu acho que o Galeno já queria cortar meu microfone. Mas eu vou tentar segurar a onda. Um abraço, Galeno. É como eu falei, né? Geralmente, um pouquinho de ação vale muito mais do que uma tonelada de teoria. Então, a faculdade é um ambiente muito bom. Enfim, para começar. Então, universitário a gente está começando a vida, né?
Lá tem muitas conexões, tem muito programa bacana. Por exemplo, a própria Ride Up, a gente participou do Empreendedor Digital Universitário, que era uma parceria da UFC com o Nina Hub. A gente participou agora do Empreende UFC. Assim que eu cheguei na universidade, né? O meu sócio era do SEMP. Eu entrei na universidade por causa do SEMP, que eu queria entrar no centro de empreendedorismo. Tá vendo? Sempre fazendo diferença. Abraço pro professor Abraão. Pois é. O professor Abraão é um paizão pra gente. Enfim, participei de empresa júnior, aprendi demais na empresa júnior, desde como vender até como, sei lá, gerir um time, entendeu? Então, tem muita oportunidade na universidade, né? Na universidade como um todo. Fora estudo. E muita coisa, muita conexão, muito evento, muita gente que vai para lá. Então, é um ambiente riquíssimo se tu souber aproveitar. Mas aí, partindo para a ação, né? Empreender e estar na universidade. Eu acho que o primeiro ponto, acho que pega muito, pegou para mim, certo? Mas acho que pega para a grande maioria da galera, é que... falando palavra agora, segurar a onda. Segure. Eu sou pobre, não tenho grana, né? Não tem grana de nada. Então, eu comecei a Ride Up... O Gabriel tava comigo, era o Gabriel Soares. Começou comigo, depois ele saiu. A gente ia visitar as lojas de eletrônico de moto. E aí, às vezes, a gente parava e esperava o flanelinha sair pra gente correr, subir na moto e sair, porque não tinha dinheiro pra pagar o cara, entendeu? Era nesse naipe aí. Então, a primeira dificuldade que tem em empreender e estar na universidade é que, teus amigos já estão estagiando, estão ganhando R$600. É pouco, mas já ajuda, entendeu? Sim. Quando tu tá empreendendo, tu não tem essa parada. Principalmente em startup. Um dado aí do Vale do Silício, startup demora em média 2 anos para começar a dar lucro, entendeu? Começa a sair pelo menos do vermelho. Então, se tu já não tem nada, o pouquinho que tu tem, com certeza tu vai gastar ali para tentar validar o negócio. Tu tem faculdade, tu não consegue arrumar outra coisa, então acho que é uma parada que pega, né? Tu não ter esse ganho. E aí, nesse sentido, a faculdade ajuda muito. Tem algumas bolsas aí que, enfim, dá mesmo pra gente comprar o da passagem. Já dá pra pagar no flanelinha, se quiser. Outra coisa um pouco difícil, né, de conciliar é a questão de aulas, né? Então, por exemplo, quando tu vai começar a startup, eu acho que o principal é o comercial. Tu tem que ter um comercial muito, muito bom para começar a vender, a partir disso coletar feedback e ir melhorando o produto. Então, se tu não vende, tu não sai do canto. Só uma ideia, continua sendo uma ideia. E o horário comercial é manhã e tarde. Então a gente tem muitas aulas nesse horário, né? Então aí tu tem que começar a pesar. Será que vale a pena eu fazer minhas 6 cadeiras? Ou será que vale a pena eu diminuir, deixar 2? Será que eu posso conversar com o professor, ele pode me liberar? No meu caso não deu muito certo, não liberava. Então a questão de horário também é algo complexo, né? E aí vem um pouco do que eu penso muito. Não sei se é o certo, então não leve em consideração. Bote aí só no seu campo de ideias. Mas eu penso que o empreendedorismo ele ajuda muito, muito mesmo, muito. Às vezes eu fico conversando com os meninos, né? Macho, eu tava conversando com o presidente dessa empresa e os meus colegas, os caras estão morrendo para ser estagiário. Se duvidar, não vão nunca nem conversar com esse bicho. Mas que doideira, né, macho? Eu burrão aqui conversando com o cara. Então, o empreendedorismo, ele dá essas oportunidades, né? Tipo, tinha cara que eu conversava, porque eu não me acho muito inteligente. Eu só me acho bicho doido. Enquanto a galera é um pouco mais conservadora, eu sou doido. Tinha cara que eu ia vender ride up pra ele, né? Enfim, serviço. O cara, muito legal, cara, não sei o que e tal. Caso não dê certo, tu quer vir trabalhar com a gente? Não, mas que diabo é isso? Tá me exalando. Ganhou um emprego. Mas, tipo assim, é esse tipo de coisa, né? Enquanto os nossos amigos que estão... E o negócio que me revolta, a galera é muito mais inteligente do que eu. Muito, muito. Potencial gigantesco. Eu acho que se tu desenhar um símbolo aqui de um... sei lá, de um limite de uma derivada, eu não sei nem o que é. Entende? Burrão mesmo, imbecil. E tem amigo meu que faz essa parada rapidez. Aí eu fico imaginando, cara, se esse bicho empreendesse, ele já tava multimilionário. E aí, começando com o dono da empresa, o cara me chama para trabalhar lá sem fazer nem entrevista nem nada. Então, é uma parada que ajuda muito. E aí, nesse sentido, eu vejo que vale muito a pena eu arriscar agora, porque mesmo que dê tudo errado, mas só o conhecimento que eu vou adquirir e as conexões, quando eu boto o peso assim, vão valer muito mais no fim do dia, entendeu? Porque enquanto o cara que termina, ganha um diploma, vai ter que passar um tempão como estagiário, eu já vou começar um cargo maior, mesmo sem estar nem formado.
só pelas conexões e pelo conhecimento que eu adquiri e pela experiência que eu adquiri, entendeu? Então é um negócio que, enfim, eu penso muito. Mas aí, em relação a conciliar, né? Tem muitos prós e contras, eu acho que vai do perfil de cada um. Empreender, em suma, é assumir risco. Então, se tu vai começar a empreender já com medo de empreender, macho, eu não recomendo não, porque é muita feia, tá entendendo? O que o pessoal vê é 0,5%, essa parte que dá certo. O pessoal esquece de 99,5% que dá errado. Uhum. Eu tava lendo um livro que é O Lado Difícil das Situações Difíceis. O cara disse que quem tem startup, principalmente, tem 2 sentimentos, que é a excitação, vixe, vai dar certo, e o terror. Só que o terror persiste pela grande parte do tempo, entendeu? Então, não sei se eu respondi, eu sou devaneei demais aqui, mas acho que de maneira geral é isso. É muito risco, e vai ter vários momentos, se tu estiver na universidade, que tu vai ter que pesar o que é que tu vai escolher, entendeu? Ou seja, você vai ou não? Vai ou fica. E inclusive essa questão que você falou, né, que tem muita gente que às vezes é muito inteligente, só que acaba não entrando no mundo do empreendedorismo. Eu acho que isso é devido à competência mesmo, as competências que a gente está abordando aqui. Porque você falou, né, você foi lá, meteu as caras, foi pra frente, e muita gente, apesar de ter muito conhecimento, não tem a coragem. É isso aí. É uma infelicidade, porque, como você disse, tem gente muito inteligente que dá pra fazer muita grana, mas não tem um certo tipo de visão. Uhum. Uma visão mais longe, assim. Vou fazer só uma observação sobre isso que tu levantou. Eu acho que vai de 2 motivos, né? Acho que o principal mesmo é... A gente acaba se preocupando muito com o que os outros vão pensar. Muito, muito mesmo. Tipo, meu Deus do céu, se eu não tiver formado, vão pensar o que de mim? Só que no fim do dia... Pô, tu passa o dia todo, tu acorda cedo, vai pra universidade, aí tu almoça, estuda, que só não sei o que, pega o ônibus, volta pra casa cansado. Mas no fim do dia tu não tá ligando nem pra tua situação, tu quer deitar e dormir. Tu vai estar ligando pra vida dos outros se o outro não tá formado? Tá entendendo? Tipo, é porque a gente se bota num local em que a gente é muito especial, todo mundo fica olhando pra gente. Só que não, irmão. O pessoal tá preocupado com deles. Se duvidar, nem lembra que tu existe, tá entendendo? Então acho que não adianta tu ficar com medo disso, né? E aí, por conta de se preocupar muito com a visão dos outros, o pessoal vai muito pelo que os outros dizem, né? Por exemplo, eu vou falar de, sei lá, programação, desenvolvimento, 5G com a galera, com meus pais, por exemplo. Não sabem nem o que é isso. Metaverso, internet das coisas. Não, meu filho, vai fazer direito. Vai fazer engenharia. Só que aí, pois é uma coisa que... E aí, a gente escuta muito nossos pais, né? Não tô dizendo pra não escutar os pais, tem que escutar. Escutem seus pais, hein? Mas tem que ter um filtro também. Porque, por exemplo, eles fizeram faculdade e arrumaram emprego há muito tempo. Então, há muito tempo eles não estão atualizados de informações. E a gente não, a gente tem ali consumindo informação diariamente, né? Muito rápido. Então, quando eu começo a pesquisar e quando eu olho, desenvolvimento tá muito maior do que uma engenharia. Se tu olha para mercado, se tu olha para salário em si, entendeu? E aí tu pensa, vou fundar uma startup. Posso até quebrar, mas o tanto de gente que eu vou conhecer, o tanto de conhecimento que eu vou conseguir um salário muito maior do que eu conseguiria se eu tivesse formado. Uhum. Só que a gente vai estar indo contra muita gente, porque todo mundo manda a gente, faça a universidade, termine seu curso e depois vá atrás de empreender, depois você tiver um diploma. E aí tu acaba perdendo muito tempo. Também não estou dizendo para largar a faculdade, termine, pelo amor de Deus. Pega seu diplominha, hein, galera? Pois mas é muito disso. A gente se preocupa muito com a opinião do outro e aí, às vezes a gente enxerga, tá ali na tua frente, cara, tem que fazer isso aqui, e tu não faz. Tu faz o que o pessoal diz, porque tu quer ser aceito de alguma forma. E aí quando tu olha, a grande maioria da população tá na corrida dos ratos, né? Trabalha para ganhar pouquinho, ganha um pouquinho, paga todas as contas, fica devendo e trabalha mais, vive 80 anos, o mesmo ano e morre. Enquanto poucas pessoas conseguem ter essa ascensão econômica. Econômica, por exemplo, né? Mas por que pouca gente consegue? Porque pouca gente liga um foda-se porque o pessoal tá pensando, bota as caras, aprende e faz, entendeu? Acho que é menos isso. Eu queria perguntar para vocês dois o que vocês já tiveram de experiência na universidade, tanto cadeira, projeto de gestão, algo tipo, que agregam vocês a desempenhar o papel que vocês fazem na empresa. Vamos lá. Época de empresa, né? Vamos para inovação. Vou começar pelo mercado tradicional, né? Que é aquele disso que a gente tem ali, principalmente na engenharia, de introdução à engenharia, administração. Aí a gente faz projetos com empresas, né? Então foi algo que eu consegui utilizar na empresa que eu trabalhava. A gente conseguia aplicar projetos de melhoria. Aplicar um 5S, uma gestão da qualidade,
uma organização de vendas. Acho que esse foi um dos principais. Para a relação de inovação, a gente teve algumas com relação a marketing, mas eu acredito que é uma coisa que a gente vê muito lá na universidade, que eu recomendo muito para a galera que quer começar, mas não quer sair da universidade nesse ciclo. Ir para uma proativa e ou para um PET. Quem quer acadêmico, eu recomendo um PET, porque você consegue ver muita coisa mais à frente, e uma proativa da vida. Como o Igor disse no início, ele conseguiu entrar na proativa, se tornou presidente, e é uma bagagem muito grande. Eu acredito que a maior bagagem que você consegue ter dentro da universidade de parte prática é você conseguir entrar num desses projetos, numa empresa júnior, principalmente quem quer para empreendedorismo. Vai para uma empresa júnior, que você consegue ter uma base muito grande. O Igor conseguiu aprender grande coisa lá e a gente consegue utilizar até hoje. Então a academia em si, ela agrega muita coisa, mas a gente tem que sempre estar com esse sentimento de buscar mais, sempre buscar uma inovação. Esses projetos que a gente estava agora no Empreende Mais ajudou muito a gente, que é uma bolsa que a gente consegue conciliar o nosso trabalho. A gente já fazia o nosso trabalho, a gente está sendo recompensado por isso pela academia. Então é algo incrível. Esse incentivo ao empreendedorismo, ele é incrível, porque a gente consegue gerar mais conexões em eventos. O pessoal consegue ver a nossa ideia, que normalmente para a gente fazer um evento sairia muito caro, e a gente é convidado para eventos. E tudo isso de graça, né? A gente consegue dar o nosso retorno para a indústria e agregar esse valor. Então eu acredito que a academia agrega muito nisso, trazendo para o mercado de trabalho. Não, é exatamente isso, porque o Igor, ele também falou, agora você está falando, mas existem muitos incentivos dentro da universidade, né, para justamente você levar a sua ideia para fora. Um deles foi o Empreende UFC. Além disso, existem o CEMP, o Centro de Empreendedorismo, que a gente aborda sobre empreendedorismo para levar os nossos alunos para fora. Então, existem muitos incentivos dentro da faculdade, mas é claro que eles não estão apenas na sala de aula, isso, né? Eles estão nesses projetos de extensão, nas empresas júniores, nos PETs. Lá é que você vai ter esse acesso para fora e maior contato com o mundo no mercado. E aí é que vão surgindo as ideias. E aí você se transforma isso em startup, volta para fora, cresce, fica rico. Um dos pontos principais, né, depois que eu entrei na Rise Up, todo o pessoal ali do meu ciclo. É uma coisa que o Igor também já fazia muito, da gente estar ali sentado ali no bloco 707 lá no CT, e a gente está disseminando essa ideia da pessoa sempre buscar mais. E é uma coisa que esses dias, já está com umas 2 semanas, tem um amigo meu do ensino médio, João Vitor, que ele é da metalúrgica. E ele falou pra mim, cara, tu tá sendo inspiração pra mim desse ramo de empreendedorismo, porque eu entrei na academia e eu não tinha muita perspectiva do que eu fazer. E contigo eu consegui ter um direcionamento. Um cara que estudou comigo, tá numa startup, tá inovando. Então, querendo ou não, a gente é um exemplo pra muita gente, né? A galera do SEMP, a galera de Proativa, a galera de PET. A gente é um incentivo pra esse outro pessoal que tá de fora. E é por isso que eu digo muito, galera, procurem, vão atrás de projetos. Se você se interessa, se você tem uma ideia, vai para um WS, pesquisa. Aqui no Nordeste em si, Fortaleza, a galera que tá aqui ou regiões próximas, participem de eventos. Tem muito evento gratuito que o centro de eventos vive tendo. Sim. Então busquem. Porque se a gente ficar enviesado sempre naquela mesma coisa, a gente vai continuar nesse mesmo mercado que o Igor sempre disse, né? A gente vai ficar ali com diplominha e ficar de boa, na vida tranquila. Agora a galera que você tem uma ideia, você quer inovar, você está sempre buscando uma coisa nova, vai atrás que vale muito a pena. Pois é, acho que respondendo até um pouco para o do Renan também, né? Eu entrei na universidade, assim que eu entrei, eu queria entrar no SEMP, macho, o SEMP não deixou não, porque tinha que estar no segundo semestre. Bichinho. Aí o bicho ia ficar um ano aqui esperando agora. E aí, na época, o pessoal da Proativa, enfim, o pessoal visitar as salas, né, pra anunciar. E aí eu, macho, acho que não vou nem poder entrar nesse negócio. Aí o pessoal falou, não, mas pode e tal. Aí eu acabei me candidatando, entrando. Pensei que sabia demais, porque eu lia vários livros de empreendedorismo e tal. Não sabia nada, zero. Então na Proativa eu aprendi a vender, por exemplo, porque eu pensava que eu era o bichãozão. Da onde? Eu não sabia o que era um funil de vendas, não sabia o que era taxa de conversão, não sabia o que era métrica, não sabia o que era CRM, não sabia o que era Spin-Center, não sabia de nada. Então, a empresa Júnior acabou ajudando bastante, porque, pô, mas tu saiu do zero, tu tá negociando contrato de 15 mil, 20 mil, 30 mil, entendeu? É uma parada que é legal. E se tu vacilar, mas tu vai levar uns carãozinhos, porque, enfim, não é uma empresa, né? Não é uma empresa sênior. Ninguém vai viver daquele dinheiro. Então, é muito aprendizado, né? A gente revisava o contrato, então comecei como assessor comercial e aí também era consultor. Na Proativa a gente faz consultor em planejamento estratégico, gestão de estoque, gestão financeira, gestão da qualidade para organizar os processos da empresa. Então todas as áreas a gente atuava ali, então aprendi um monte de coisa sobre um monte de área de empresa, né?
E aí, depois virei diretor de projeto, gerente de projetos e presidente. Então, como presidente, eu estava gerindo ali um time para bater as metas da empresa. Mas quando eu entrei na Proativo, eu já tinha tudo isso em mente. Vou aprender isso aqui, depois isso aqui, depois isso aqui, depois isso aqui. Depois eu vou virar presidente, eu vou aprender a gerenciar um time para quando eu tiver um time maior eu conseguir gerenciar bem. Então, tudo isso serviu muito para mim. Muito mesmo, muito mesmo. Muitas das coisas que eu faço, quase tudo eu aprendi na Proativa. E aí, assim que eu saí da Proativa, eu já foquei full time na Ride Up, né? Tava com os dois em paralelo, tava na universidade, na Proativa e na Ride Up. Aí quase morro no passado de trabalhar. Mas aí depois deu uma aliviada. Quanto à universidade, além da Proativa, eu também participei de programa, né? O Empreendedor Digital Universitário e o Empreende. Sim. Então foram essas 3 coisas aí. Queria também me perguntar, porque, tipo assim, eu vi um dado do CBE que apenas 6,8% dos empreendedores têm 18 a 24 anos. Eu queria ver a visão de vocês, quais são as principais dificuldades nesse ponto, né? Porque ele já falou do dinheiro também, muitos têm que estudar, tanto na universidade ou na escola técnica. Eu queria saber mais ou menos como vocês enxergam isso. Acho que é 2 pontos aí. O primeiro é... até o cara se tocar... Porra, isso foi mal. Até o cara se tocar de... mano, vou empreender. Se eu ficar aqui, eu vou ficar na mesma coisa minha vida todinha. Acho que demora. Tem uns felizados aí que acabam tendo esse delírio de loucura mais cedo. E aí começa, né? Claro que tem aqueles que empreendem por necessidade. Mas acho que o outro fator, cara, é porque é muito mais difícil quando tu é novo. Muito, 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 muito. Porque, pô, tu não tem dinheiro. No meu caso, né? Não tinha dinheiro, não tinha contato. Não conheci nenhum empreendedor. Eu moro lá no Camará, é num bairrozinho mais humilde de Aquiraz. Pô, eu olhava pros caras, os empreendedores que eu conhecia eram os donos das bodegas, entendeu? O cara geralmente sem analfabeto e tal, pô, como é que eu posso aprender com esse cara? Não tem contato, a família não tem dinheiro, minha família não tem empresário. Vou por onde? Então, por exemplo, um gargalo que a gente tem gigante hoje na Ride Up é cadastrar grandes fabricantes. Por quê? Porque, sei lá, eu quero colocar uma grande marca de metal mecânico para fornecer aço para meus compradores. Como é que eu chego nesse cara? LinkedIn, se tu mandar 200, a galera não responde. E-mail também, ligação, tu barra na secretária. O único jeito é conexão ou conexão. Então, tipo, eu com 23 anos, pô, minha rede de contatos não é tão gigante, né? Apesar de ser bem desenvolvida para minha idade em relação aos meus colegas. Mas para conseguir chegar lá, demora muito. É muito diferente de se eu tivesse, sei lá, 35 anos, já fosse um executivo de uma grande empresa, conhecesse muita gente, para eu colocar uma guerra da vida era muito mais fácil. Dava uma ligação, já era. Então eu acho que esses 2 motivos. Primeiro, o cara não se tocar de que empreender é um negócio que vai mudar a vida dele, né? E segundo é que, pô, é muito mais difícil, mais novo. É mais difícil. A gente... É aquele negócio, a gente vê muita parte boa, né? Tu vê o Mark Zuckerberg bem novinho, criou o Facebook, já era. Não, tu vê um Thales Gomes bem novinho, escalando aí esse táxi, ficando mundial. Mas esses caras são exceções. É muito mais difícil quando é mais novo. É verdade. A parte boa de ser mais novo é que, pô, pode tomar risco aí à torta e à direita. Se quebrar, o máximo que tu perde é, sei lá, o tempo, tá entendendo? Não tem filho, não tem esposa, não tem família. Coisa, você não tem o que te segura, né? Aquele alicerce de eu tenho que ter uma seguridade para dar uma segurança para minha família. Não é isso aí. Fora que a gente tem energia, né? A gente novo, tem muita bateria para queimar aí. Aí, gente, uma pergunta, porque o Igor falou umas 2 vezes, né? Bateu aí que não tinha dinheiro, que era pobre. Mas aí, no caso, como foi que vocês conseguiram, então, capital para rodar a Ride? Tá, startup não precisa de tanto capital, quase nada de capital. Se tu conseguir, sei lá, R$100 por semana fazendo alguma coisa, tu já banca. Então, por exemplo, para que a gente colocasse 67 lojas dentro da plataforma e rodasse, acho que a gente gastou menos de R$500. Era só fazer um site, a gente fez o site no X, geralmente demorava ali, era R$35 por mês. E dinheiro da passagem, a merenda dava pra levar de casa, entendeu? Então, startup é muito bom por conta disso. Pô, não precisa de dinheiro. R$500, querendo ou não, é um dinheirinho, mas... Pô, pra montar um negócio R$500, é muito de energia. É diferente eu colocar uma sorveteria, que eu tenho que comprar um local, tenho que colocar freezer, tenho que trazer matéria-prima, tenho que trazer sorvete. É um investimento grande. Então, essa parte boa de startup. Tu pode começar aqui sem nada, por exemplo.
sei lá, o Thales Gomes, não sei se vocês conhecem, da Easy Taxi. Foi um dos primeiros aí de startup aqui no Brasil, né? Muito foda o cara. Ele fez um aplicativozinho muito básico, mas pra tu pegar o aplicativo, era tipo um Uber. Ele fez tipo um Uber, só que de táxi. E aí tu respondia um formulário no Google, entendeu? Então, não precisa de tanta grana. Então aí tu vai fazendo o bico, vai arrumando aí. Depois que eu passei pela Proativo, que eu aprendi a fazer consultoria, ficou mais fácil arrumar dinheiro. Mas para startup não precisa muito, não. Então tu consegue colocar os primeiros clientes, já faturar ali sem botar muita grana. E aí com o que for entrando, né, tu vai só conseguindo administrar. Agora o ruim é porque tu não vai poder tirar nada. Pô, tu faturei 10 mil, o irmão tu não vai poder tirar quase nada, tá entendendo? Porque se tu tirar, não vai sobrar pra poder expandir. Isso mesmo. Isso é algo interessante, como tu falou, né? Acho que vai muito pelo tipo de empresa, né? Porque numa empresa de indústria você tem que comprar todo tipo de infraestrutura, suporte e tudo mais. Só que hoje em dia a área de serviço está crescendo muito e fazer negócio como vocês fazem, como também outros aplicativos, enfim, fica muito mais acessível para as pessoas, né? E um ponto interessante que como tu comentou que se tu ganhar 10 mil, tem que reinvestir na empresa, tem um conceito que é o empreendedor bootstrap, né? Isso. Que eu acho que é o que vocês fazem, né? É isso aí. Que todo dia que vocês ganham, vocês usam para manter a empresa, para investir, e vocês mantêm a empresa como pode vocês, né? Que vocês não precisam de investidores e tudo mais, e conseguem ter uma certa grau de liberdade, né? Uhum. É isso aí. No comecinho, é isso aí. Até porque se tu for pegar investimento muito cedo, dependendo do modelo de negócio, tu pode acabar não fazendo a melhor escolha, entendeu? Porque o teu valor vai estar muito baixo, tu vai ter que dar uma fatia muito grande. Enfim, no começo acaba não sendo tão interessante. Dependendo do modelo de negócio. Tem modelo de negócio que tu precisa de fato de investimento, mesmo sendo startup. E aí, já partindo um pouquinho só, eu acho que agora vai ser uma das nossas últimas perguntas, né? A gente já tá chegando no final do podcast. Mas aí, em questão, porque você também citou, né, a questão familiar. E aí, a família deu apoio? Como foi essa questão mais... Tá. Não, no começo não apoiava muito não, chega coisa de doido, tá entendendo? De vez em quando chocava muito, né, a universidade e a startup. Aí eu chegava brincando pra ela, mano, eu trancar a faculdade, isso aqui é sem futuro total, vou full time na empresa. Você não é nem doido, se você trancar a faculdade, você não entra mais nem nessa casa. Então, era muito nesse naipe, entendeu? Até eu acho que vem muito da origem mais humilde dos meus pais. Ambos chegaram a passar fome, literalmente. Mas aí conseguiram estudar, fazer faculdade, arrumar um emprego. Eu acho que eles tinham muito esse medo, né? Pô, se esse bicho não fizer faculdade, esse bicho vai se fuder, tá entendendo? E aí no começo eles ficavam muito receosos em empreender, não apoiavam tanto. Tipo assim, eles não me obrigavam a parar, mas eles falavam de uma forma que não me incentivavam muito, entendeu? Mas aí depois começou, tipo, 2022, a partir dos primeiros clientes, quando eu comecei a fazer reuniões com, sei lá, uma porrada de industrial numa sala, escritório, contratar gente, aí eles começaram a ver que o negócio fazia sentido, não era loucura total não. E aí passaram a me apoiar bastante. Mas no começo foi mais difícil. Na verdade isso é muito comum, né? Um dos maiores desafios da inovação é isso, né? Porque, querendo ou não, nossos pais, eles têm aquela visão mais antiga, né? Do mercado tradicional, do meu filho fazer uma faculdade, terminar a faculdade, fazer toda aquela história que o Igor falou. E quando a gente começa a falar de inovação, querer inovar é um desafio muito grande, porque é o que ninguém nunca viu antes, ou é a gente querendo revolucionar. Então é um desafio muito grande a gente conseguir apresentar isso para os nossos pais que já trilharam um caminho e eles querem que a gente fique confortável também, igual eles estão hoje em dia. Então a maioria dos pais, né, quer que o filho siga os mesmos passos deles. Então quando a gente apresenta, é um desafio que acho que todo mundo lá no Ride Up a gente teve esse desafio de apresentar uma ideia nova para os pais. Mas eu estou numa startup, o que é isso? Sim. Né? E ter que explicar para minha mãe o que é uma startup e tudo. Então é um desafio que a gente tem muito, mas a base familiar também é importante, porque querendo ou não, a gente ainda querendo ou não, é um pouco sustentado ainda por eles, né? Porque a gente está bem no começo. E é muito importante. Então é por isso que a gente disse antes, ouça os seus pais também, mas sempre busquem um novo. Mas... Só uma observação. É um pouco do que eu falei anteriormente, tem que tomar muito risco. No fim do dia tem que ser muito bicho doido, entendeu? Pra empreender, tipo, teus colegas, ninguém tá empreendendo, todo mundo fazendo faculdade, todo mundo que tu fala, vamos fazer faculdade, se concentrar na faculdade, arrumar um emprego, faculdade, emprego. Teus pais a mesma coisa, teus amigos, todo mundo diz a mesma coisa. Só que tu ainda vai fazer diferente, tá entendendo? Então, tipo, tem que ser muito doido, assim.
Mas do contraponto, tem que fazer algo diferente, ou então vai ser igual a todo mundo. Eu acho que vale a pena tu olhar, pô, eu quero ser igual a essa galera, economicamente falando, ou de construir coisas, eu quero fazer o que eles fizeram. Se a resposta legado, for não, né? Irmão, já era. Não tem por que tu fazer a mesma coisa, tu quer coisa diferente, entendeu? É até idiotice, assim, tu fazer a mesma coisa achando que vai ter um resultado diferente. Eu vou muito pelo... Pô, vou viver aqui até, sei lá, 80, 90 anos. Quando eu morrer, até meus netos vão lembrar de mim, mas depois do meu neto ninguém vai lembrar de mim, não. Eu deixei o que na humanidade? Pra poder lembrarem de mim, entendeu? Tipo, deixei nada. Nasci, cresci, morri, já era. Então, pra mim, eu tenho muito esse sentimento de fazer algo grande, entendeu? De ajudar de alguma forma, deixar a minha marca por uma coisa boa. E eu não vou conseguir fazer esse algo grande fazendo o que todo mundo que me cerca faz. Porque, como eu falei, eu nasci num bairrozinho humilde lá de Aquiraz. Então, pô, cara, a galera ali sobrevive, entendeu? É mais isso mesmo, assumir risco. Eu não sei se vocês têm a mesma perspectiva que eu, mas eu sinto que no Brasil falta um pouco de uma cultura empreendedora, né? Porque quando a gente fala de empreendedorismo, normalmente a gente pensa muito em, sei lá, um meio que o empreendedor individual, que é um cara que vende alguma coisa ali na esquina, não sei o que, tem uma lojinha dele. Só que, como tu falou, né? Tem muitas pessoas que têm uma visão muito, pô, isso não vai dar certo, ou não, faz a faculdade, aí vai ganhar um emprego e tudo mais. Acho que falta um pouco disso, por isso eu acho tão interessante, tipo, puxando um pouco... levando um pouco sempre, iniciativa como sempre, né? Que é exatamente fomentar quem quer ser diferente de Tiago, né? Diferente igual tu, né? Quem pensa do teu jeito. E eu acho isso muito interessante, queria também que vocês falassem. Como vocês veem esse tipo de iniciativa? Também temos espaço de co-work, por exemplo, como Nina, tem o FP Ideias. Como vocês veem esse tipo de iniciativa que fomenta o empreendedorismo? Cara, eu posso começar, mas se o Vitor quiser complementar. Cara, ajuda demais, entendeu? Tipo, a caminhada do empreendedor é muito solitária, macho. Tem dia que tu acorda felizão, tu vai dormir em posição fetal querendo chorar, tá entendendo? Uma montanha de emoções. Mas isso aqui é loucura. Aí quando as coisas começam a dar errado, mas tava certo, né? Por ter feito isso aqui não, me fudi. Enfim, mano, é muita porrada. É muita porrada. É muita porrada. Eu participei, vou responder a pergunta. Mas porque eu vou lembrando das coisas, acho importante ressaltar. Eu participei de um programa que é Corredores Digitais, é um programa de aceleração. Aí a gente teve uma call com um cara, ele tava lá no Vale do Silício, era brasileiro, aí tinha conseguido pegar $1,5 milhão lá pra startup dele. Aí o cara falou uma coisa, tipo assim, macho, é muito difícil, o bicho era doido. É muito difícil, mano. Isso aqui é muito difícil. Se eu soubesse que era difícil desse jeito, eu não tinha nem começado. Mas esse bicho é doido, esse macho é doido. Mas nunca esqueci daquilo que eu me falou. Mas esse bicho é doido. Só que depois que eu comecei a ver, é muito mais difícil do que a gente pensa, tá entendendo? É muito mais difícil. Então, iniciativas como essa ajuda demais, porque, pô, cara, o cara já tá... Todo mundo dizendo que não vai dar certo, ou então o pessoal diz que vai dar certo, mas até ele fica um pouco inseguro. Não tem manual para tu ser empresário, entendeu? Por mais que tu leia montanhas de livro, cada situação é individual, entendeu? Então, quando tu olha iniciativas como essa, dá aquele ombro amigo, tá entendendo? Pô, mas tô fudido aqui, tem que trabalhar na startup, não tem R$1, como é que eu vou fazer? Aí chegam sempre, junto com o Abraão, junto com a UFC, e dá uma bolsa lá de R$400. Pô, mas já ajuda. É pouquinho, mas já ajuda, entendeu? Tem centros que tu consegue, como hubs, né? Coworks, que tu consegue se conectar com outros empresários, outros empreendedores. Aí tu vai lá, fala com o cara te dá uma ideia de um problema que tu tá passando há muito tempo e já não sabe nem como resolver. Então é de extrema importância existir isso no Ceará, no Brasil, né? Principalmente por causa da cultura da grande maioria. A galera ainda tem aquela visão de que empresário é uma pessoa ruim, dono de produção, não sei o que, quer lascar o peão. E na realidade não é assim, entendeu? Então acho que... Uma coisa boa, né, que a gente vê muito... Esse ecossistema de startup, ele é muito diferente do mercado tradicional, porque a gente tá todo mundo sempre querendo se ajudar. A gente tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo ali, vida de startup, difícil, puxado, e todo mundo quer se ajudar. A gente consegue fazer aquele network, ter aquela conexão. Um amigo de empresa apresenta a gente para outra empresa que o cara não fazia ideia que a gente nem existia, e aí acaba prospectando cliente pra gente. Então, esse ecossistema ele é muito bom, né? A gente tem aqui o Rapadura Vale, a gente tem várias outras coisas que podem ajudar a gente. Então,
Você tá inserido nesse ecossistema é muito bom. Você tá em programas de aceleração que você consegue pegar amizade com a galera de startup é muito importante. A gente tem lá na UFC, a gente tem o Robertão, né, que é o da Smart Gears. Foi um cara que pegou um insight também bem no começo, que a gente entrou na faculdade junto. Que ele começou a empreender vendendo... Ele vendia trufa, vendia brownie dentro da faculdade pra gente mesmo ali. E é muito bom ver, 2 anos depois, a galera como é que a gente tá, né? A gente tá todo mundo inserido no ramo de startup, tá todo mundo buscando uma coisa nova. E é muito importante. Outra coisa que o Igor sempre faz também, que ele dá palestra nas escolas, ele deu palestra na escola que ele foi. Acho muito importante ressaltar, conseguiu levar o pessoal lá pro Best Innovation, com ajuda também de outras pessoas, pessoal com conexões que a gente consegue, conhecendo um ou outro ali, que a gente consegue um cara maior que consegue ajudar a gente e levar essa meninada aí que tá vindo, que é o futuro, né? A gente tá numa geração de muita informação. Então, se a gente conseguir direcionar essa meninada que tá chegando agora, eles vão ser monstruosos. O Eduardo tava falando que o sobrinho dele de 4 anos de idade tava mexendo no celular e mexendo em coisa que ele nem sabia, nunca tinha visto no celular. Que é o nosso sócio. Então, a gente já tá num ponto muito bom. E a gente fica imaginando como é que essa meninada vai vir daqui a 15 anos, 20 anos, 10 anos. E acho muito importante esse trabalho que o Igor faz, de ir na escola, dar uma palestra, apresentar o que é empreendedorismo, a importância da academia também. Então a gente quer deixar esse legado também, não só a gente também, querendo ou não, a gente ficar rico, né? Revolucionar a indústria brasileira, né? Que é importante, né? Mas a gente deixar esse nosso legado, né? Acho muito importante, muito importante mesmo. Mais não, acho demais. Não mais não, tapeia todo dia, mas é como o Igor tava dizendo, né? O pessoal só fala a parte boa. O pessoal não mente, ele só fala a parte boa. Mas ser empresário é difícil. Mas se você realmente quer, vai atrás, mano. Porque é o único jeito. A experiência de fora que é a experiência de vida. Se der errado, eu tenho 19 anos de idade, então é algo tudo novo. Então eu tenho muita bateria para queimar, eu tenho muita vida para gastar. E é isso, a gente tem experiência, viver, é isso que importa. Exatamente, até teve uma ação que o Igor trouxe, né, ao pessoal do colégio que ele estudou, e a gente teve uma ação sempre, mas a PET e fez uma apresentação muito bacana, a Invest também estava lá, uma apresentação muito bacana para eles, e eu acho que esse é o momento que você está fazendo a diferença, tipo, como vocês falaram, vocês têm que ter a visão para crescer, deixar o legado de vocês, mas vocês também têm que fazer a diferença aqui para as pessoas que já passaram da sua vida, porque o Igor mesmo ele falou, né, que está vindo de um local que é um pouco menos favorecido, né, em relação, e ele mostrar essa visão para as crianças, que ele sabe que há anos atrás tinham a mesma visão que ele, é uma diferença gigantesca. Pois é, vou fazer aqui outra observação. Mas vem muito do que eu falei lá no comecinho, tipo assim, tem gente que tem um potencial gigante. Exato. E os caras passam a vida inteira tendo uma vida um pouco mais, difícil, porque o cara não utiliza aquilo, tá entendendo? E aí às vezes eu fico pensando, pô, mas se eu tivesse entendido essa lógica muito mais cedo, com 14, 15 anos já tava montando um negócio, tá entendendo? Porque, pô, eu ia apanhar, mas na idade que eu tenho hoje, provavelmente eu já estaria muito melhor do que eu tô hoje. Mas por que eu não fiz isso? Eu ficava pensando, pô, mas é porque, enfim, não chegou ninguém pra me dizer nada. Eu tive que aprender sozinho, e por sorte também, né? Sorte que eu comecei a ver conteúdo assim. Teve uma vez que eu tava passando, aí explicando o motivo dessas palestras. Na escola eu sempre, nunca fui inteligente não, sempre fui burrão mesmo. Eu estudava aqui de tarde, já não sabia mais de nada. E aí tinha muita gente que eu admirava, né? E até hoje eu admiro. E aí teve um dia que eu tava passando, lá onde eu moro, lá no Camará, e eu vi um cara que estudou comigo, muito mais inteligente. O cara tava, tipo, capinando, acho que era o cemitério, uma coisa assim. Trabalhando pra prefeitura, né? Que, querendo ou não, é um emprego importante, mas pro potencial dele, ele poderia estar fazendo algo muito maior, intelectualmente falando. Pô, eu sempre fico me maldizendo, porque ninguém chegou pra mim e falou, por que eu não posso chegar pra essa galera que tá agora, entendeu? E impedir que isso aconteça com diversas outras pessoas. E aí, meus pais eles são professores no colégiozinho público de ensino fundamental, que foi onde eu estudei. E aí eu falei com eles e aí pronto, a gente começou a, enfim, tentar ajudar de alguma forma. Pelo menos um pouquinho que eu sei. Acho que todo mundo lá no Ride Up, né? O Eduzão veio lá nas Guaribas, eu vim lá da Sabiaguaba, que agora que tá aparecendo no mapa. E o Igor que veio lá do Camará. Então a gente sempre teve esse sentimento, né? Da gente vir num local que normalmente a gente fala o nome e ninguém conhece. Veio da Sabiaguaba. É onde, hein? Que estado é esse aí? Eu não conheço. E a gente tá trazendo isso pro mapa, né? A gente tá apresentando pra galera do local que a gente veio também. A gente conseguir agregar das nossas raízes. É muito importante, cara. É muito...
Algo que a gente sempre vê, que a gente quando era molequinho sempre tinha alguma palestra na escola, e eu tinha muito esse sentimento, cara, um dia eu quero estar ali. Um dia eu quero estar apresentando e mudando a vida de alguém que, como o Igor disse, quando a gente é moleque, era muito difícil chegar uma informação assim pra gente. Então, quando a gente passa isso pra meninada, é um crescimento de vida muito grande, né? A gente consegue ver que a gente tá fazendo a diferença. Muito legal, gente. Gente, eu acho que agora eu já vou finalizar o podcast. Eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui no nosso segundo EP. Novamente fazendo história, eu falei isso no primeiro podcast. Novamente fazendo história, porque dessa vez estamos gravando, que vocês estão participando do primeiro podcast gravado. Então, muito obrigada, pessoal, por terem topado e ter esse papo tão gostoso que foi hoje. Nada, a gente que agradece. A gente que agradece, a oportunidade é muito boa. Pois é, até o que a gente acabou de falar, né? A gente sempre... como empreendedor, assim, é muito importante que ajudem a gente. Tipo, pô, já é muito solitário, muito... Mesmo não estando sozinho na empresa, mas mentalmente é muito solitário. Tem uma porrada de problema em cima de ti que tu tem que estar desenrolando, né? Então, quando tem iniciativas que te ajudam, é algo sensacional. E eu acho que todo empreendedor, pelo menos todos que eu conheci até agora, sentem isso, que, pô, eu não gostaria... algo que eu não gostei foi ter feito minha caminhada sem esse ensinamento. Então parece que a galera é tipo paizão, aprende e repassa para quem tá começando. Então sempre que eu puder ajudar aí, podem contar comigo, podem contar com o Vitão aí, com o Ride Up. Um exemplo que a gente não pode esquecer, que um cara muito da hora que ele conseguiu acolher a gente foi o cara da Hub Local, né? Sim, Felipe. Filipão lá da Hub Local recebeu a gente lá na empresa dele, um monte de molecada nova, a gente começando. E aí ele recebeu a gente na empresa, deu atenção, perguntou, tirou dicas, deu muita dica pra gente, deu muito insight. Conseguiu tirar muita dúvida. Então a gente fala de uma empresa, de uma startup que tá valendo 150 milhões, né? Acho, não sei exatamente. Mas hoje em dia deve estar valendo um pouquinho mais. Mas ele acolher a gente ficar olhando é algo muito bom. A gente ter recebido essa ajuda e a gente tá querendo repassar isso. Esse ecossistema da startup ele tem muito disso, né? Então a gente queria lembrar nessa galera aí que... Por isso que é bom sempre estar buscando. Então pronto, gente, para finalizar o podcast, né, agradecer mais uma vez o João, perdão, desculpa, agradecer os dois. Mais uma vez o João, o Igor por terem topado aqui, agradecer a Ride Up e dizer para vocês nos seguirem aqui no Sempcast. O nosso Instagram é Sempcast, também tem o Semp UFC, que é o Centro de Empreendedorismo da UFC, é o Instagram geral do Semp. E além disso, dizer que estamos gravando aqui na casa da vovó Dedé, um espaço que acabou abraçando o nosso propósito, então muita gratidão também. E aí eu vou pedir para os meninos fazerem um nome deles, né? Agora é o momento de vender. Show. Não tava preparado pra vender não, ó. Vender. Mas tá gravando, né? Quer reduzir e economizar? Não, acho que eu vou finalizar aqui só com, acho que, um grande ensinamento que eu aprendi até agora. Pode ser que mude, o grande ensinamento pode ser outra coisa no futuro. Mas, cara, é aguentar a pancada. Não sei se você já viu aquele videozinho do Rock no YouTube, acho que todo mundo já viu. O importante na vida não é bater, é aguentar a pancada. Pronto. É aquilo ali, cara. Empreendedorismo é aquilo ali. Todo dia vai dar um monte de coisa errada. E nos outros vídeos também vão dar um monte de coisa errada. E tu tem que estar corrigindo, tem que estar procurando melhoria. Mas quando uma coisinha dá certo, muda todo o jogo, entendeu? Então você que está pensando em empreender, comece hoje. O importante é aprender. Quanto mais cedo tu começa, mais cedo tu aguenta as pancadas. Então mais cedo tu consegue ter esse negocinho dando certo. Então acho que a mensagem que eu deixo aqui é hoje. Que precisarem, tamo aí. E é isso. E é isso, né? Só lembrando, né? Sigam Ride Up, _Ride Up, bem simples. Sou lético, o nome é complicado. Depende disso. Ninguém até hoje, quase ninguém fala certo. Eu já ouvi uma Ride Up, Ride Up, Ride Up. A minha mãe fala Ride Up. Ride Up, que ela pensa que o R é mudo. Mas vamos lá, né? R de rato, I de índio, D de dado, E de elefante, U de urubu e P de pato. Tá torcendo pra ele errar alguma coisa. Se ele errasse, ia ser engraçado. Acho que é isso. Mas é isso, galera. Quero agradecer, né, também, né, essa oportunidade, como falaram no começo. Nunca na minha vida que eu pensei que eu poder estar gravando podcast, mas a gente tá tendo essa oportunidade, de aparecer mais ainda e mostrar essa ideia que a gente tá querendo trazer pra indústria, né? Então é isso. É isso. Obrigada, pessoal. Show. Né?